E a partir de agora, você conta comigo, eu conto com você, nós contamos com a Rádio El aqui do Somando, o nosso clube de matemática. E mais um grande programa, com certeza. E eu começo já respondendo sobre o equinócio, que marca agora que na quarta-feira passada começou o outono. E o que é isso? Como é que funciona as estações do ano rapidamente? Mas também quero falar sobre o que eu digo várias vezes. Sobre a matemática, claro, é um clube de matemática, nós falamos sobre matemática, é óbvio, mas sobre a disputa que os matemáticos sofrem das empresas e universidades para ser pesquisadores e tá faltando matemático, e você precisa entender isso, o que eu digo há muito tempo, a matemática é a linguagem do universo, é a linguagem que Deus deu para nós. Falarmos com ele e com todo mundo, o universo. Então você tem que prestar atenção que a matemática é tudo. E está sendo disputado, os matemáticos estão sendo disputados no Brasil. E depois, como um final, eu quero falar com vocês sobre uma questão muito importante. As cidades que estão tirando concreto das ruas para plantas crescerem de novo. O que é isso? É claro que não é quebrar as ruas em si, mas dar espaço para pequenas plantas e aí você distribui melhor quando tem as chuvas, as enxurradas, né? E aí então você melhora a qualidade da via. Nós vamos falar sobre isso, mas o começo aqui é sobre o equinócio. Já é outono no hemisfério sul, não é? A estação de transição entre inverno e o verão começou oficialmente na quarta-feira, dia 20 de março, e vai até 21 de junho, a época então que começa o inverno. A chegada se deve a um fenômeno astronômico chamado equinócio, quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e noites tenham a mesma duração, 12 horas cada. Este evento acontece 2 vezes por ano e o outro dá início à primavera e agora foi ao outono. E vem lá da origem também das estações do ano. Leva um ano, como nós sabemos, para a Terra orbitar ao redor do Sol, translação, não é? Ao fazer isso, nosso planeta também gira em torno do seu próprio eixo, que se movimenta em 24 horas. Se o eixo da Terra estivesse a 90 graus ou perpendicular ao plano de sua órbita, nosso planeta seria muito diferente, se vocês entendem. Ele é um pouco voltado. Ao nascer e ao pôr do sol aconteceriam na mesma hora todos os dias. Também não teríamos estações do ano e haveria um grande impacto nos padrões climáticos em todo o mundo. Olha como nosso planeta ele é perfeito. Ele é um pouquinho inclinado, não chega a ser 90 graus, ele é um pouco inclinado e nesse giro um pouco inclinado, ele faz com que seja mais ainda perfeito. A razão pela qual isso não acontece é porque a Terra está inclinada, como eu vinha dizendo a vocês, em 23,5 graus em relação ao seu plano de órbita. E é justamente essa inclinação que dá origem às estações do ano. No verão, o planeta está mais inclinado em direção ao Sol, e no inverno, mais afastado dele. O que acontece nesse equinócio, de fato? Durante um equinócio, nenhum dos polos da Terra está inclinado em relação ao Sol. Com isso, os raios solares incidem sobre a linha do Equador, iluminando com a mesma intensidade ambos os hemisférios. E por isso que a duração da luz do dia é, teoricamente, a mesma em todos os pontos da superfície da Terra. Daí o nome equinócio, palavra derivada do latim que significa noites iguais. Olha que legal, não é? Eu gosto bastante dessa parte de ciências, dessa parte de astronomia, muito mesmo. Então passamos agora a uma leitura, agora sim, de um artigo da BBC, sempre BBC, eu gosto muito do pessoal lá que também gosta de matemática, assim como eu e você. Por que as universidades e empresas disputam matemáticos no Brasil? Isso é uma matéria informativa? É, mas eu quero que você tenha como um ponto de partida. Você que está na dúvida, não interessa a sua idade. Está na dúvida se quer fazer ou não uma outra faculdade? Está na dúvida se quer mudar um pouco a sua vida? Venha cursar matemática na UEL, ou física, como eu faço.
Mas também, às vezes, se você não consegue na UEL, não está apto em relação ao vestibular, Enem, alguma coisa do gênero, e não quer esperar um pouco para fazer vestibular, então você faça uma faculdade particular, faça EAD que também dá. Ou apenas estude a matemática em diversos canais da internet. E tem muita gente que faz conteúdo legal sobre matemática na internet. Não tem nem como eu citar aqui, porque são vários. Se eu citasse um ou outro, eu seria um pouco desonesto. Mas eu gosto mesmo é que você faça. Vai lá, entre na internet e veja alguns tópicos de matemática. Comece a estudar. Começa com lá para baixo mesmo. Comece com contas, mais, menos, a tabuada. Vai refazendo as coisas, vai relembrando. Ou se você não aprendeu na juventude, não tem nenhum problema. Comece do zero e vai subindo degrau a degrau. Eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua vida em todos os sentidos. E se você quer mudar de profissão, vá para a matemática. Felipe Vilikic, que é o São Paulo da BBC Brasil, ele que escreveu essa matéria. 4 anos depois de se formar em matemática aplicada, Fernanda Escovino ainda frequenta a faculdade onde estudou, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mas não como aluna. Ela agora é em busca de novos talentos para suas equipes. Ela lidera aos 25 anos uma equipe de 6 analistas de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro e tem uma ONG, a base de dados, que reúne e facilita acesso a uma série de informações. A disputa pelos matemáticos é muito grande, diz Fernanda. Quando eu estudava, as empresas promoviam visitas aos seus escritórios, éramos abordados por bancos, consultorias, startups e empresas de tecnologia, ela acrescenta. A professora Maria Soledad Aronan diz que esse tipo de movimento é bem comum. Ela dá aulas no curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da FGV desde 2012 e conta que já viu vários alunos voltarem alguns anos depois em cargos de chefia e atrás de estagiários. A professora conta que empresas chegam a recrutar estudantes até mesmo do segundo ano, quando eles nem sabem o básico da profissão. O índice de empregabilidade dos alunos é de 100% e o crescimento na carreira tem sido aceleradíssimo, diz Arona. O mercado está mesmo aquecido para quem domina matemática e áreas afins, como estatísticas, ciências de dados, computação e algoritmos. Essas pessoas são valorizadas porque têm habilidades que vão muito além dos cálculos e contas difíceis. Elas desenvolvem também uma capacidade de pensar problemas de forma abstrata e sair em busca de soluções. Mas o número de pessoas que formam nessas áreas no Brasil não parece estar dando conta da demanda. A Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, um setor onde vão trabalhar muitos desses profissionais, calcula, por exemplo, que são criadas 160 mil novas vagas por ano. Mas só se formam a cada ano 53 mil com habilidades que as empresas buscam, pelas contas da associação, ou seja, há em torno de 3 vagas para cada novo profissional. O salário gira em torno de 6 mil por mês, quase 4 vezes maior do que a média nacional, que é R$ 1.600. Mas há empregos no mercado que pagam o dobro, triplo ou mais para profissionais mais experientes e qualificados. A era dos matemáticos chegou, cravou Kate McNulty, diretor global de Ciências e Tecnologia Digital da consultoria McKinsey Company, em um post na rede social LinkedIn em outubro do ano passado. McNulty explica à BBC News Brasil que a procura começou a aumentar nos últimos 10 anos graças à popularização de novas tecnologias. Multiplicam-se as oportunidades para matemático. Diz McNulty. Muitas empresas e organizações passam a trabalhar com grandes quantidades de dados, sendo que antes costumavam se restringir a pequenas planilhas. Aqui um tópico, achei que era golpe. Essa alta demanda por profissionais de matemática e áreas correlatas produz um efeito em cascata que as universidades saem à caça de jovens promissores nas salas de aula das escolas. Quando recebi o e-mail, não acreditei. Achei que era golpe, diz Paula Eduarda de Lima, de 18 anos, que recebeu um convite da FGV para participar de uma preparação para o vestibular. Caso fosse aprovada, ela tinha a garantia de que receberia uma ajuda financeira para se mudar para Jabuti, no interior do Paraná, para estudar sobre ciências de dados e inteligência artificial no Rio. Olha,
Ela não foi o único caso. A FGV tem oferecido uma série de benefícios a estudantes do Brasil, de todo o Brasil que sejam medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a OBEP-MEP. Paula Eduarda havia chamado a atenção ao ganhar a prata em 2021. Por 2 anos seguidos, ela também foi ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Era uma excelente pessoa. Filha de pequenos agricultores, Paula Eduarda aceitou o convite e hoje está no 2º ano do curso. Moro com outros bolsistas em um hotel e recebo R$ 2.400 por mês de apoio. Conta a estudante que vê na matemática uma forma de crescer na vida. No futuro, ela diz que se vê trabalhando com análise de dados em uma grande empresa ou como pesquisadora em uma universidade. Como a matemática movimenta a economia? Os rendimentos de empregos ligados à matemática compõem 4,6% do Produto Interno Bruto brasileiro, o PIB. Segundo o Instituto de Itaú Social, feito em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, de acordo com o estudo, homem e pessoas brancas ocupam a maioria dos cargos dos empregos intensivos em matemática, com participação de 69% e 62%, respectivamente. Embora seja a minoria da população geral, como uma representação de 48,5% e 43,5% entre os brasileiros como um todo. Divulgado no final do ano passado, esse foi o primeiro levantamento feito para estimar como essas profissões movimentam a economia no país. Em outros países, essa participação é ainda maior, diz Marcelo, presidente do INPA. Na Inglaterra, 15% do PIB é representado pela matemática e suas aplicações, aponta Viana. Na França, são 18%. Algoritmos, a ciência de dados e campos relacionados progridem rapidamente por serem cada vez mais presentes no dia a dia, nos produtos e softwares que usam com grande peso na economia, explica Viana. Nos Estados Unidos, o governo estima que o número de vagas para matemáticos e estatísticos no mercado vai crescer 30% entre 2022 e 2032. A média salarial está hoje na faixa de $100 mil por ano, quase R$500 mil, aproximadamente o dobro do ganho médio de um americano. Um profissional da área tem, em geral, mestrado em matemática ou estatística, segundo o levantamento do governo americano, mas algumas vagas aceitam apenas diploma de graduação. É uma realidade bem diferente do que Kate McNulty, diretor do McKinsey, encontrou no ano passado. Quando me formei no doutorado há 25 anos, saí perdido porque naquela época a única opção para matemáticos parecia ser ir para um meio acadêmico, algo que eu não achava gratificante, diz McNulty. Quanto ganha matemática no Brasil, de fato? Vamos ver aqui. O levantamento do Itaú Social e da INPA apontou que no Brasil os salários mais baixos são justamente os de professores de matemática de ensino fundamental, em torno de R$ 2.500. Já as vagas nas áreas de pesquisa e engenharia giram em torno de R$ 8.300 por mês. Os executivos em empresas públicas com a categoria com maior salário médio do estudo recebem R$ 14.400 por mês. Os salários do mercado privado podem ir muito mais além. Uma empresa de inteligência artificial de São Paulo, por exemplo, paga entre R$ 15 mil e R$ 20 mil para profissionais mais experientes, com doutorado e alguma experiência corporativa, segundo apurou a reportagem. Mas, de acordo com o executivo da empresa, esses valores ainda ficam abaixo da média do setor e é preciso sinalizar que isso será compensado por futuro bônus e opção para conseguir recrutar os melhores. Isso ajuda a entender porque a grande maioria dos colegas de Fernanda Ecovino, que também estudam matemática, trabalham na área de dados de grandes empresas e no mercado financeiro. São pouquíssimos os que viram professores, os que viram, né, são professores e pesquisadores, diz ela. Ela conta que, antes de entrar na faculdade, pensava cursar engenharia justamente pelo preconceito que se tem de achar que a única opção para matemáticos é se tornar professor. Mas Fernanda diz que se apaixonou pela matemática depois de assistir uma aula na faculdade. O ponto de vista da matemática ensina sobre um tipo de raciocínio lógico que é importante em muitas carreiras, ainda mais nos dias atuais com a popularidade das ciências de dados, diz Fernanda, que é diretora de dados e inovação. As pessoas ao redor estranham, mas os cargos nos quais estão os matemáticos têm títulos que para alguns não lembram a nossa disciplina. Os gargalos para o Brasil se tornar potência da matemática. Se, por um lado, as novas profissões viraram um chamariz para a matemática, isso virou um problema para a formação de novos professores.
Os baixos salários pagos para quem dá expediente na sala de aula façam que que o matemático procure a licenciatura, diz Viana do INPA. Isso cria um gargalo importante no Brasil e outros países. Em 2022, o matemático Christophe Bess, presidente do Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS na sigla em francês, apontou para uma tendência paralela. Há uma diminuição no número de professores e pesquisadores e, assim, uma menor capacidade de ensino, alertou Bess. Outro problema, diz Viana, é que no Brasil não tem acompanhado a demanda na formação de estudantes. Uma evidência disso, aponta o presidente do INPA, são os resultados do PISA, a principal avaliação da educação básica no mundo. Enquanto 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apelidada de Clube dos Ricos, tem a média de 31% dos alunos com baixo desempenho em matemática, o índice é de 73% no Brasil. Isso quer dizer que 7 em cada 10 jovens no país não conseguem fazer cálculos mais simples. Se considerar aqueles que alcançaram um nível mínimo de conhecimento para ambicionar ingressar em profissões que exijam o domínio da matemática, aí a porcentagem é ínfima de 4%. O Brasil tem uma carência enorme por consequência de problemas estruturais de nosso ensino. Inclusive, faz com que a matemática seja vista como um bicho-papão pelos estudantes. A bióloga Cristina Caldas, diretora de ciências do Instituto Serra Pilheira, dedicada à valorização do conhecimento científico, defende ser preciso mais estímulo público e privado para ampliar a formação na área. Iniciativas que mostrem como modelos matemáticos, algoritmos e afins estão por trás de grandes avanços que atendam a demandas atuais, como combate a epidemias e progresso da computação de escala. O Brasil pode, com isso, se tornar um país rico em ideias que possa solucionar problemas urgentes da sociedade atual, defende a bióloga. A Serra Pilheira está agora em sua 7ª chamada pública de apoio à ciência, destinada ao financiamento de pesquisadores nas áreas de ciências naturais, computação e matemática em início de carreira interessados em resolver grandes questões no campo que atuam. Desde 2018, 24 projetos foram aprovados na área de matemática, com um total de investimentos de cerca de R$7.500.000. Nossa, bastante. Em ciências da computação foram outros 15 projetos com investimentos de 3,1 milhões. Kate McNur, da McKinsey, ressalta que quem quer ganhar a vida com a matemática, que o mercado mudou bastante nos últimos 25 anos. A diferença agora está na grande quantidade de dados com qual temos de trabalhar e a complexidade dos problemas matemáticos enfrentados, diz o executivo. McNulty ressalta que, no entanto, no contexto atual de alta procura pela indústria da tecnologia, não basta ter formação na área. Por isso, ele aconselha, torne-se competente em linguagem de programação, caso queira tirar o melhor de suas habilidades matemáticas em uma futura carreira. Olha que sensacional essa reportagem sobre os matemáticos. Como é importante a gente entender que a matemática ela está em alta. Eu sempre, desde o ano passado, há muito tempo, isso eu já tenho para mim há muito tempo, por isso que eu sou advogado, mas também gosto muito dos números. Entendo que realmente os números é a vez das pessoas que gostam de raciocínio lógico, gostam de matemática. E por isso que eu sempre falo aqui no Somando, o nosso clube de matemática aqui pela Rádio UEL. Inclusive eu já peço a vocês aqui, entrem no Instagram, Facebook, curtam lá a página da UEL FM, vejam, ouçam, não só o clube de matemática, mas a UEL FM em si. É uma grande rádio aqui de Londrina sobre cultura, educação, sobre tudo. Aqui é muito legal, é um prazer muito grande estar com pessoas tão qualificadas quanto aqui. Eu aprendo demais. E agradeço muito a todos aqui da Rádio UEL FM pela oportunidade que tem me dado para falar um pouquinho sobre matemática. Estamos aqui há quase um ano falando sobre matemática aos sábados. Também aguardo vocês no nosso podcast que fica lá, somando mesmo no Spotify. Ou Domingou no YouTube. Nesses dois lugares você pode encontrar a gente também. Rapidamente, quero falar sobre um problema que tem na cidade de Londrina, que é mais sobre ciências agora. Matemática e ciências também. As cidades que estão tirando o concreto das ruas para que plantas cresçam de novo. Isso aqui é um problema que tem na cidade de Londrina e em várias outras cidades do mundo todo. A questão da inundação. Qualquer chuva que dá é enxurrada para baixo e para cima e aquele transtorno gigantesco. Em algumas cidades, como Paris, por exemplo, que nós vamos ver aqui rapidamente,
colocaram, lógico que não estão despavimentando a rua, ninguém está andando no barro, como os antigos faziam. Mas alguns locais eles estão dando os espaços, onde não precisa ter concreto, eles estão tirando o concreto para colocar pavimentação com barro, né? Deixar ao ar livre, digamos assim, ao natural, ou plantando alguma coisa. E isso tem dado muito certo. A reportagem de Chris Baranunk dia 9 de março, é da BBC Culture. Em um dia quente de julho, Catherine Rose pegou uma barra de metal e colocou sobre uma laje de concreto. Rose, diretora de comunicações da The Pave, uma organização sem fins lucrativos de Portland, nos Estados Unidos, suava por causa do calor, mas não se deixou derrotar por um pesado pedaço de cimento. O grande bloco de crosta urbana à sua frente estava prestes a se mover, usando um pouco de força com a barra de metal. Rose conseguiu remover o retângulo de concreto e colocá-lo fora da calçada. É como libertar a terra, diz ela. Em meados do ano passado, ou seja, 2023, ela e outros 50 voluntários removeram cerca de 1.670 metros quadrados de concreto perto da igreja local. Isso lá em Portland. É como realizar um sonho que todos nós tínhamos tornado realidade, diz ele. Esse sonho é trazer a natureza de volta para ambientes urbanos. A ideia de despavimentação é simples. Substituir o máximo de concreto, asfalto ou outras formas de construção urbana por plantas e terra. Na cidade de Portland, isso foi feito em 2008, quando foi fundada a The Pave. Os idealizadores do programa argumentam que a despavimentação permite algo muito simples. A água da chuva passa a ser absorvida pela terra e, dessa forma, evitam-se inundações. O processo também permite que plantas silvestres cresçam no espaço urbano e plantar mais árvores é possível produzir mais sombra, o que, por sua vez, protege os moradores das cidades da radiação solar e das ondas de calor. Olha que interessante isso aqui. Sem contar que ampliar a área verde de uma cidade pode ajudar a saúde mental das pessoas. É muito além que voluntários. Mas se a remoção de pavimentação puder realmente se tornar uma solução, terá de ir muito além de algumas dezenas de voluntários podem fazer. Com o agravamento das mudanças climáticas, cidades e regiões inteiras começaram a adotar a despavimentação como parte de sua estratégia de adaptação aos novos tempos. É hora, dizem alguns, de começar a remover o concreto das ruas de forma mais eficaz para criar melhores espaços para a natureza. Por isso, toda vez que Rose caminha por uma cidade, ela não consegue deixar de notar onde o asfalto poderia ser retirado para colocar algumas plantas. Eu sempre quero fazer mais. É impossível não ver os espaços para fazer isso, afirma. Ela observa que seu grupo conseguiu descascar cerca de 33 mil metros quadrados de asfalto em Portland desde 2008, o que equivale a 4 campos de futebol. Ela descreve o trabalho como divertido, porque reúne muitos voluntários que fazem um curso de segurança antes de iniciarem a tarefa. A Green Pantry é outra organização sem fins lucrativos que opera em Ontário, no Canadá, inspirada no trabalho realizado em Portland. Juliana Casimiri, diretora executiva, conta que ela e seus colegas conseguiram inserir pequenos jardins com árvores nativas em um bairro da cidade de Hamilton. Antes eram lugares por onde você passava rapidamente e agora são lugares onde você pode parar e começar a conversar. Explica. Em Hamilton, as inundações podem fazer com que o esgoto se misture com as afluentes do Lago Ontário, que é a principal fonte de água potável da cidade. Olha que a preocupação deles que é importante. A ideia de Green Venture e de outras organizações locais é reduzir as chances de isso acontecer, diz Casimir. Sua visão é uma estratégia fundamental para a cidade. Na verdade, estudos demonstram que superfícies impermeáveis como o concreto aumentam os riscos de inundações em áreas urbanas. Aqui em Londrina, nós sabemos, não precisa ir em Portland, em Ontário, em Hamilton. Aqui em Londrina nós sabemos que isso aqui é realmente difícil mesmo. Choveu, a coisa fica ruim. Pode ser qualquer chuva, que cada vez mais nós estamos vendo enxurradas ali no centro, em todo lugar, nos bairros, em todo lugar. Rose observa que os esforços de sua equipe em Portland resultaram no desvio anual de cerca de 83 milhões de litros de água da chuva para o sistema de drenagem da cidade. Em Leuven, na Bélgica, Baptiste Vlaeminck, líder do projeto local de adaptação às mudanças climáticas, estima que só em 2023 a remoção de 6.800 metros quadrados de concreto permitiu que 1.700.000 litros de água da chuva fossem absorvidos pela terra.
Com as mudanças climáticas, as tempestades vão aumentar. Por isso, a despavimentação não é apenas algo agradável, é uma necessidade, diz Casimir. A questão agora é se as autoridades municipais estão cientes disso. Não pode, né? Claro que não dá para você sair quebrando tudo, não é assim. Em muitas partes do mundo, a despavimentação é vista como uma atividade marginal. Vamos precisar de uma escalada de investimento com muito mais zeros para continuar, disse Tammy Grossen, da Universidade RMIT em Melbourne, na Austrália. É uma mudança de mentalidade. Os esforços comunitários para liberar ruas são fantásticos, diz Grossen. Mas ela acrescenta que o ideal é que, em vez de não pavimentar e tornar os locais mais verdes, haja investimentos em criar uma nova forma de construir estruturas urbanas. Na Europa, pelo menos, algumas cidades começaram a despavimentar de forma consciente ou consistente. Os residentes de Londres, por exemplo, foram estimulados a recuperar o verde do solo dos seus jardins. A cidade de Leuven, na Bélgica, está abraçando a ideia de despavimentação em grande escala. O bairro Spence Chrome dessa cidade, onde vivem cerca de 550 pessoas, é um dos mais recentes alvos da iniciativa local de regeneração dos espaços verdes. Os planos envolvem a remoção de volume significativo de asfalto de áreas residenciais e obrigação de ciclovias e áreas para pedestres nas ruas. Estamos ampliando o programa, agora estamos criando uma equipe dedicada à despavimentação, afirma Fleming. Projetos como esse devem atender às necessidades de todos da cidade, ressalta. Fleming afirma que para ajudar quem tem problemas de visão ou mobilidade, as áreas não utilizadas das ruas ou calçadas têm prioridade na despavimentação, deixando uma área de mais de 1 metro nas próprias calçadas para que as pessoas tenham espaço suficiente para se movimentar. O pavimento existente, que não é removido, também é renovado ou reparado para garantir que não haja buracos ou desníveis. Os responsáveis pela DPV em Portland e Grand Venture, em Ontário, dizem que trabalham com as comunidades para que os requisitos de acessibilidade sejam atendidos. Casimir está se referindo a um projeto recente que substituiu o concreto danificado e dilapidado por arbustos e caminhos nivelados no meio. Entre as iniciativas promovidas em Leuven está o táxi de detritos. Trata-se de um pequeno caminhão que é enviado até casas de moradores que tenham entulho ou pedaços de concreto retirados de seus jardins. O material é reutilizado, diz Fleming, acrescentando que Leuven destinou vários milhões de euros para financiar projetos de remoção e renaturalização como este. Desde janeiro de 2024, os promotores dessa iniciativa tiveram de demonstrar que qualquer chuva que caia em casas novas, significativamente renovadas, pode ser reutilizada no local ou filtrada no jardim da propriedade, em vez de acumular e causar inundações. Se os promotores não conseguirem demonstrar que os seus projetos estão preparados para chuvas externas, não serão aprovados. A França também está oficializando a despavimentação, diz Grandin, ecologista da Agência Regional de Biodiversidade de Île-de-France. A nível nacional, o governo francês destinou quase de 540 milhões de dólares, cerca de 2 milhões e 700 reais, para projetos de ecologia urbana. Isso inclui a remoção do pavimento, mas também a instalação de paredes e telhados verdes, por exemplo. Parte da motivação é tornar as vilas e cidades mais resilientes às ondas de calor do verão que afetam gravemente as grandes áreas da França nos últimos anos. Alguns dos projetos em curso são a dimensão significativa, como um antigo parque de estacionamento perto de uma floresta na região de Paris. Uma das áreas despavimentadas tem cerca de 45 mil metros quadrados. Então, olha só, o mundo todo se preparando para não só a questão do problema que nós temos já das inundações, que não é só Londrina, não é só algumas cidades do Brasil, mas o alto índice de concreto, de impermeabilidade que nós colocamos nas calçadas e tudo mais, faz com que nós temos várias enxurradas. E uma das soluções dá para fazer em Londrina assim também, que é colocar ali a faixa verde em todas as calçadas. Tem a acessibilidade no canto, claro, e um pouquinho, quase perto do meio-fio, você coloca ali uma faixa verde. Isso ajuda muito. Se você fizer isso em uma rua extensa, você consegue milhares de litros de água, não só ali para o manancial, que fica embaixo da terra, claro, mas também a questão da própria enxurrada que você diminui.
tá bom? Então é isso, você conta comigo e eu conto com você no próximo programa Somando aqui pela UEL FM. Forte abraço a todos.